Olá, como vão todos? Estamos aqui no nosso bate-papo, aos tio Z, para trazer mais um assunto importantíssimo que estamos passando hoje com o verão, com as férias, com as viagens em família, com as viagens com a família, e queremos trazer aqui algumas propostas para pensar sobre a mobilidade, né? Como é que a gente lida com agora, né, as novos quadros que passamos, né, quando estamos com um pouquinho menos de mobilidade para esses movimentos e podendo também se cuidar, né, doutor Natan, que vai nos dar aqui a sua fala, com a Covid, usando as máscaras nessas mobilidades. Então, conte um pouquinho como é que está sendo, né, esse momento do verão, como é que estão sendo as preocupações dos seus pacientes a respeito dessa demanda, né, às vezes que acontece na família, de convidar, né, todos os seus queridos idosos para participar das atividades externas. Que está acontecendo aí com essas pessoas que estão sendo convidadas? Como é que elas estão conversando e se sentindo diante desse convite? Olá, Zeila, olá a todos que nos assistem. É, Essas dúvidas mesmo sobre o que pode ser feito com relação à viagem, então, o que fazer com o idoso que tem dificuldade de locomoção, levar, não levar, quer dizer, isso sempre vai ser uma dúvida muito frequente. E a resposta é que depende muito de cada idoso. Mas, assim, em geral, as condições físicas, propriamente dita, não impedem da pessoa sair de casa, enfim, participar, de uma reunião, de uma viagem, daquilo que for, desde que realmente a gente tenha a segurança de como fazer esse transporte. Então, o que isso quer dizer? Então, uma pessoa que tem uma fratura, uma artrose grave, uma dificuldade realmente de deslocamento, você mitiga esse problema, né, fazendo um transporte adaptado, né? Uma cadeira de rodas em determinado momento, um andador, talvez, muletas, um carro adaptado, que aí depois, quando chega no lugar, a pessoa aí sim vai usar esses dispositivos de marcha que a gente estava falando. Então, em geral, o fato da pessoa não conseguir se deslocar propriamente só vai impedir a pessoa de participar de lugares em que ela vai precisar realmente fazer algum tipo de esforço físico que seja impeditivo. Então, a pessoa vai fazer uma trilha, às vezes é difícil. A pessoa vai se reunir com outros num apartamento de alguém. Isso talvez não seja um impeditivo, desde que, por exemplo, o elevador seja grande o suficiente para entrar uma cadeira de rodas, porta seja grande o suficiente para entrar essa cadeira de rodas, ou caiba um andador, ou um porta-malas de um carro, e assim vai. A pessoa chame, então, aí um transporte que já tenha aí esse espaço a mais previsto, né, para uma cadeira de rodas, para um andador, para muletas, assim vai. Então, em termos de mobilidade propriamente dita, normalmente a gente não encontra impeditivos formais, né? Exceto nessas situações que eu falei, em que a mobilidade é absolutamente fundamental. Então, a pessoa vai precisar necessariamente fazer uma escalada, vai precisar necessariamente subir um hall bastante grande de escadas. As escadas são em formato de caracol, então não dá para passar com uma cadeira de rodas, com maca, tem aqueles elevadores para cadeira e assim vai. Então, em não sendo algo que a mobilidade esteja 100% comprometida, né, que a pessoa não esteja acamada, ela esteja conseguindo ter um mínimo de mobilidade, dá para tentar adaptar o meio de transporte e o lugar para qual essa pessoa vai passar, né? Seja suas férias, ou seja uma reunião, seja, enfim, algum evento. Então, isso em geral é possível, né? Não costuma ser um problema. Quando a pessoa tem outros problemas de saúde, aí também aí vai ter que ser considerado o que que é o problema de saúde, né? A pessoa tem alimentação a fazer muito esforço físico, ela tem uma condição cardíaca grave, tem uma condição pulmonar grave, aí é diferente, né? A gente vai ter que pensar que tipo de esforço essa pessoa vai submeter. Então, esses casos, a gente vai precisar realmente de uma avaliação caso a caso. Agora, de modo geral,
falei, para se deslocar propriamente dito, a pessoa que tem dificuldade de mobilidade, hoje em dia a gente tem recursos para isso. Sim, o que nós estamos conversando também é sobre o planejamento, né? É poder entender como são todas essas condições, como foi dito, como se entra, como é que se circula, né? Isso feito com todo um cuidado, né? Se você tem a cadeira de rodas ou se você tem até o aparelho, né, um compressor, para alguma coisa que você use, né, para respiração, o que seja, né, então tudo isso diz o seguinte, que nós estamos pensando que é um trabalho de várias pessoas, né? Se é um casal que está em casa, né, como ele poderia convidar pessoas para ajudá-lo a fazer essa mobilização, né? Levar, buscar, ajudar a sair do carro, ajudar a avisar a companhia aérea, no caso de uma viagem internacional, né, sobre a necessidade desse tipo de atenção especial com as cadeiras de rodas, que são muito comuns, né? Quando você viaja, você vê muitas pessoas, às vezes sozinhas, dentro dos aviões e sendo só orientadas e levadas pelas pessoas das companhias. Então, talvez, né, o que nós estamos querendo trazer aqui é as viabilidades. Como é que a gente pode criar viabilidades? E às vezes a pessoa nunca teve que passar por isso, né? Nossos pessoas que cuidamos, nossos parentes, e se sentem assim um pouco em dúvida dessa condição agora, como vai ser a minha vida a partir de então. Então, a ideia é que há uma transição viável que torne possível voltar a ter uma vida comum, como a pessoa sempre teve, ou saía para um parque, né? Então, mas isso tudo leva a ter um planejamento e uma convocação a uma equipe, né? Ou um cuidador que vai estar junto, ou um parente que vai estar junto, qual dos filhos vai estar disponível, qual é o marido, a mulher que dependiam, agora eles serão os motoristas. Então, eu penso que a transição permite uma nova possibilidade de integração, que as pessoas possam continuar fazendo as coisas que gostam, né? O que que o senhor acha disso? Acho que essa é uma fala fundamental, né? Que a ideia é tentar manter as pessoas no seu maior grau de funcionalidade possível. Então, se agora essa pessoa está dependente de oxigênio, o que se faz para manter o oxigênio dessa pessoa enquanto ela faz tudo o que ela deveria fazer? Eu Sim. gostaria de fazer. É a mesma coisa do seu deslocamento. Se a pessoa agora tem uma fratura grave que precisa de mobilização da perna por um período, vai ficar imobilizada por um bom tempo. Ou fez uma cirurgia que limita, né, um movimento específico e assim vai. Então, a partir disso é que se traçam, né, os planos para tentar realmente garantir a funcionalidade dessas pessoas, né? Então, às vezes é isso, às vezes a pessoa só precisa realmente da companhia aérea ter esse cuidado com o embarque para ser, num momento específico, para essa pessoa ser ajudada pela companhia aérea. Às vezes não, né? A família toda precisa se mobilizar para garantir que o carro chegue na hora certa, estacione na vaga determinada, e alguém já esteja levando o cilindro de oxigênio e as boletas e a cadeira de rodas e etc. Às vezes é mais de um que requer para a gente poder garantir que essa pessoa saia, chegue, enfim, nos seus destinos, né? E talvez o mais importante é isso, saber que muitas vezes esse plano ele tem que ser redesenhado, tem que ser repensado a partir daquilo que a pessoa precisa mais. Também Uhum. pensando em experiências, então, isso deu certo, isso não deu. Então, o que fazer agora? A gente precisa de mais uma pessoa, a gente não precisa de tudo isso de pessoas, né? A gente precisa combinar melhor os horários, a gente precisa combinar melhor que tipo de carro que vem. Então, esse tipo de planejamento é fundamental mesmo. E
E muitas vezes é isso, vai partir da experiência que cada família teve, né? O que Uhum, cada cuidador e cuidado tiveram nos seus eventos. Então, para esse tipo de situação, então que é à noite, vale mais a pena chamar a família. Para essa situação que é de dia, talvez um veículo de aplicativo que tenha algum grau de adaptação para quem não anda faz sentido. E assim vai. Então, o grande segredo é realmente planejar. O que a gente tem que incentivar as pessoas é que, uma vez tendo sido feito todo o planejamento, e tendo dado certo ou não tendo dado certo, o importante é a gente persistir para que é, isso funcione melhor das próximas vezes, né? Até pessoas que, enfim, acabam tendo muito problema no começo, às vezes, com esse processo aí de uhum. adaptação, conseguem, com tempo, enfim, e boa vontade, chegar no ideal de como chegar de casa, sair de carro, viajar É. para o exterior ou para o Brasil, enfim, com os diferentes meios de transportes viáveis. Sim, eu acho que quando o senhor está contando, né, esse quadro, né, da execução, poder contar que isso é mais comum do que talvez a pessoa idosa acha que é uma coisa muito complicada e muito difícil. E poder dizer que isso acontece com muitas famílias e que já passaram por isso e que podem até contar essas experiências, né? E transmitir, né? Como é que fizeram com seus parentes, com seus amigos. Então, poder não só com a questão de convocar as pessoas para ajudar, mas poder contar para as pessoas idosas essa viabilidade. Né? E não como algo muito complicado, muito difícil, e algo possível, algo que pelo amor, pelo carinho, as coisas ficam mais leves, às vezes um pouco de humor, né, para brincar um pouco e fazer com que saia daquele quadro de e agora nunca mais vou poder sair ou vou poder frequentar, né? Poder também contar um pouco para a pessoa idosa e para que fique algo entre nossa família, como vamos pensar em soluções. Vamos tentar. É óbvio que nem tudo será possível e nem tudo dará certo, como a frequência pode mostrar as dificuldades, sem dúvida, mas há uma chance de tentativa, né? Eu acho que essa que é a proposta. Vamos tentar, vamos ver se dá para descer no jardim, vamos ver se dá para você segurar no meu braço, né? Outro dia, contando um caso, né, simples, eu estava no cinema, a luz não tinha sido acesa, tinha uma senhora com uma bengala querendo descer as escadas, né? E ela já estava ansiosa, porque não acendia, acabou o filme, e ela estava pronta para descer o degrau, um breu. Então, me lembrando do meu cuidado, né, que eu tive com minha mãe, eu a aconselhei e fiz com que ela fosse para o lado do corrimão para segurar e segurei o braço dela para descer com a bengala. Então, essa pessoa estava absolutamente sozinha no cinema, porque ela se sente capaz de ir ao cinema, mas essa manobra que ela ia fazer de descer uma escada era algo muito perigoso. Ela podia cair, realmente ela tropeçou e eu ainda tive que segurar o braço dela. Então, essas viabilidades, quer dizer, eu acredito que essa pessoa não irá chamar outra pessoa para ir ao cinema, mas ficou claro que são coisas que têm que se pensar, né? O que está acontecendo, o que as pessoas desejam fazer, ainda, né, com as suas possibilidades, e aonde a gente entra para poder ser o cuidador, às vezes ser light, mas que já tem que ficar de olho e depois, quando mais comprometido, mais precisa de uma ajuda, né? Um pouco mais de planejamento, como nós estamos dizendo. Não é isso? O que o senhor acha, Esse doutor? exemplo é interessante justamente porque ele leva à mente algumas perguntas, né? Então, muito bem. Então, uma senhora que está no cinema sozinha,
E a pergunta será talvez, por que que ela estaria sozinha? Será que ela não quer que ninguém tenha vindo com ela? Será que ninguém quis vir com ela? Então, isso levanta algumas perguntas. Ponto que a gente às vezes vê, né? Pacientes que têm, por exemplo, muita dificuldade de se deslocar, de caminhar, porque tem algum problema de joelho, de coluna, etc. E tem indicação formal de usar algum tipo de dispositivo, por exemplo, uma bengala. Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm preconceito de usar bengala. Isso Sim. Isso remete a um estereótipo de idoso dependente, de idoso frágil, e assim vai. Então, tem pessoas que, apesar de ter bastante indicação, não usam. Eu também levanto algumas perguntas, tipo, por que não usar, certo? O que que atrapalha ter uma bengala, por exemplo? E aí tem pessoas, por exemplo, que estão, vou dar uma mudada também, tem pessoas que já usam uma bengala que não é muito boa para si próprio. Então, usa uma Sim. bengala cuja altura não está adequada, cuja, enfim, o apoio para a mão já não é muito anatômico e assim vai. E falando também de bengalas, né? Existem 200 modelos diferentes de bengalas, de tipos e formas de apoio, Uhum. um apoio, quatro apoios, cabos mais anatômicos, ajustáveis, etc. Tem até bengalas que já vêm com lanterna acoplada para as pessoas É, poderem iluminar, exatamente. Então, numa situação de baixa luminosidade, pode usar a própria lanterna da bengala em alguns casos. bacana. Existem bengalas que já tem, por exemplo, uma forma de você transformar numa muleta. Então, você abaixa uma dos componentes da bengala que fica dobrado, e a partir do momento que ele está esticado, essa bengala vira uma muleta, e assim vai. Então, assim, existem várias perguntas a se fazer de por que que essa pessoa é, acabou tendo que passar por essa dificuldade, que passa desde companhia até limitações que poderiam ter sido diminuídas com algum dispositivo, ou adaptações do dispositivo que essa pessoa já usa, e assim vai. Então, Uhum. são situações assim que levam a gente a pensar o que, que poderia ter sido feito para melhorar. Mas lógico que a pessoa tem que estar também disposta, né, querer, né, incorporar, talvez, no seu dia a dia algumas adaptações. Então, a gente às vezes tem a dificuldade do próprio doente, conhecer que às vezes é algo que é mais prudente, mais seguro, e no final das contas reduz o risco de acidentes, né, de receber ajuda, seja de outra pessoa ou um dispositivo, como a gente está falando. Então, tem várias perguntas aqui para responder, e que esse exemplo aí é interessante porque justamente a gente pode entrar nessas várias perguntas. Sem dúvida, né? Então, existe, quer dizer, o início, que é eu ainda estou com uma autonomia e eu vou fazer as coisas que eu estou acostumado, né? Então, esse é o outro momento que é o limiar, né? O limiar do momento em que como é que encaramos, né? Saiu um artigo também, acho que um vídeo dizendo, né, um doutor, também um geriatra, falando que o problema dele era o banquinho, né? Que muitas pessoas sobem no banquinho para pegar alguma coisa lá em cima no armário, e o problema dele era mais complicado o banquinho do que o problema cardiológico. Então, realmente esse desejo de continuar fazendo as coisas normais, né, do dia a dia, e acaba às vezes, se acidentando. E o que se traz dessa questão é a comunicação, né? Pode ser que a pessoa não tenha parentes, não tenha, mas pode-se começar a pensar que por uma situação assim como essa, de uma impossibilidade, né, de descer uma escada no escuro, talvez um segundo momento, e essa pessoa ficou, eu senti que ela estava agradecida, porque ela talvez teria pensado como seria bom ter alguém com ela naquele momento. Talvez fique como uma primeira ideia de que é melhor ir com alguém, é melhor ter alguém, é melhor não subir no banquinho, né? Mas eu acho que a nossa ideia aqui é falar de toda esses pontos, o ponto da independência da pessoa idosa, o ponto de alguém que comece a prestar mais atenção sobre essas mudanças da mobilidade. A vida continua, as comemorações continuam, as férias continuam. Então, como fazer uma espécie de bem bolado aí para que haja, né, um fluxo, né, em que as pessoas estejam bem atendidas, possam ter os seus momentos alegres e felizes junto com seus queridos e possam fazer as suas atividades como sair, encontrar os amigos, jogar no parque, né, e
tudo isso ser pensado que faz parte de um momento novo da família. Seria isso, né? O que é que o senhor acha? Acho Exatamente. que estamos assim tentando criar assim um pouco como você falou, muitas perguntas para serem pensadas por cada família, por cada caso, mas que vale a pena rever toda essa estrutura, né, que está ali, né, se propondo a ser desenvolvida, né, ali esse complexo de novas propostas para uma família, né? Ou para a pessoa idosa. Seria isso, né? Justamente, porque tudo isso, qual que é o objetivo? É justamente aquilo que a gente comentou no começo, que a pessoa consiga ter uma vida ativa, né, e Uhum, participativa, é, enfim, de eventos familiares, de eventos culturais, daquilo que para essa pessoa é importante. Então, a partir do momento que existe uma limitação, seja ela qual for, então a ideia é pensar em soluções, né? Muitas vezes passa por outras pessoas ajudarem, seja família, ou seja cuidadores, seja profissionais contratados, em diversas especialidades da área de saúde, ou recursos que essa pessoa pode começar a incorporar no seu dia a dia. Então, aí que a gente, a partir desse momento, consegue tentar desenhar para o que faz sentido para essa pessoa, do que é possível para essa pessoa, para essa família, sempre com esse objetivo, que ela continue o passe a participar daquilo que é mais caro, aquilo que é mais, tem mais valor para essas pessoas. sem dúvida. Então, acho que passamos o nosso recado, o nosso bate-papo, e agradecendo muito ao doutor Nathan Schetter, mais uma contribuição aqui para todos nós, e vamos então nos preparar para a próxima. Então, Aqui, obrigada obrigado pela a todos que nos atenção. assistem. Até a Sim, próxima. até a próxima.